Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Saúde monitora 5 casos suspeitos do novo coronavírus no estado. Em Caxias, já faltam álcool gel e máscaras nas farmácias devido à alta procura. Na capital, começa a funcionar na próxima segunda-feira centro de testagem para possíveis infecções do novo coronavírus. Técnico em enfermagem é preso em Bacabal por suspeita de abusar de pacientes. Autoridades do trânsito discutem mobilidade urbana em São Luís e ainda emenda destina recursos para a reforma do Santuário de São José de Ribamar. O Jornal da Difusora já está no ar. Maranhão tem 5 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, todos aqui na capital. Em todo o Brasil, o número de doentes pelo Covid-19 já passa de 90 pessoas. Na região dos Cocais, as autoridades de saúde já estão de prontidão para atender a demanda caso haja alguma confirmação. Estratégias para o combate ao coronavírus foram reforçadas nos estados e municípios de todo o Brasil após a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretar estado de pandemia na última quarta-feira, dia 11 de março. De acordo com a chefe de Vigilância Epidemiológica de Caxias, um plano de contingência foi organizado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e protocolado pelo Ministério da Saúde, mediante o surgimento de algum caso de suspeita da doença no município. As estratégias montadas seriam diferentes para casos suspeitos e possíveis casos confirmados. Nos casos suspeitos, os pacientes seriam monitorados em casa e acompanhados pelas equipes das unidades básicas de saúde. Em casos confirmados, os pacientes seriam trazidos aqui para o complexo hospitalar Gentil Filho. Pelo menos 2 salas foram preparadas no hospital para receber pacientes com a doença, tanto infantil quanto adulto. Em casos mais graves, eles seriam levados para outros centros especializados. A gente já fez um plano de contingência, né? O nosso fluxograma já está montado. E o que temos feito é o seguinte, repassar as informações do Ministério, tanto para as UBS, para o SAMU, para os hospitais, para a UPA, então eles estão todos já em alerta, né? A chefe da Vigilância aproveitou para reforçar o esclarecimento sobre uma fake news que teria surgido nas redes sociais de que um paciente teria chegado à unidade de pronto atendimento de Caxias UPA com suspeita do novo coronavírus. Essa foi a preocupação maior da Secretaria de Saúde. Então, imediatamente a ASCOM, né, que é a Assessoria de Comunicação, emitiu uma nota, né, de esclarecimento, mostrando que não temos, até a data de hoje, graças a Deus, em Caxias não temos nenhum suspeito e confirmado então nem se fala. Caso alguém apresente os sintomas da doença, que são tosse, coriza, febre e dificuldade para respirar, é necessário buscar atendimento médico com urgência. Pois é, já sobre o número de casos confirmados de H1N1, o governo do estado informou hoje que já são 15 infecções com 3 mortes confirmadas. E o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou que, a partir de segunda-feira, 16 de março, servidores que viajaram ao exterior e que apresentem gripe deverão trabalhar de casa. Já o Tribunal Regional do Trabalho também adotou a mesma medida, mas limitou o acesso às dependências do prédio em São Luís para apenas servidores, desembargadores e partes envolvidas em processos que não apresentem sintomas de doenças respiratórias. Já a partir de segunda-feira será inaugurado um centro de testagem do novo coronavírus aqui em São Luís. O repórter Ciro Mineiro tem os detalhes. As informações foram confirmadas nesta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. O centro será instalado na Policlínica do Diamante. Além disso, foram ampliados os números de leitos de enfermaria e de UTI do Hospital Carlos Macieira, aqui na capital maranhense. Outras unidades de saúde continuam realizando os testes normalmente. Segundo Carlos Lula, o objetivo desse centro é desafogar as UPAs e evitar, assim, a contaminação de outros pacientes. O resultado do teste deverá sair em até 48 horas. Em caso de positivo para o novo coronavírus, serão adotadas as recomendações de isolamento e cuidados necessários desse paciente. Até esta sexta-feira, estão sendo monitorados 5 casos suspeitos do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão.
Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. Já na região tocantina, as autoridades de saúde também estão preparadas para possíveis casos confirmados de Covid-19. Os detalhes com a repórter Isabel Gomes. Aqui em Imperatriz já foi elaborado um plano de contingência com relação aos possíveis casos suspeitos do coronavírus. Os profissionais da área da saúde já receberam uma capacitação que envolve temas como manejo clínico, medidas de biossegurança e também como tratar o paciente infectado. Salas de isolamento já foram reservadas para os casos suspeitos. E isso no Hospital Municipal de Imperatriz, o Socorrão e também no macro-regional do governo do estado. No macro também possui uma UTI reservada para atender os pacientes com o Covid-19. Isabel Gomes, de Imperatriz, para o Jornal da Difusora. Os registros de H1N1 já confirmados no Maranhão e o aumento nos casos de infecção por coronavírus no Brasil fez muita gente correr para as farmácias. Assim como na capital, em Caxias já falta álcool em gel e também máscaras. Aqui em Caxias, a procura por álcool gel e máscaras nas farmácias teve aumento significativo nas últimas semanas. Está tão grande que a nossa demanda de álcool gel esgotou em menos de uma semana. Nós ainda estamos tendo só a máscara, só que está tendo muita procura mesmo. Este representante comercial que trabalha atendendo clientes no Piauí e Maranhão já percebeu a falta dos produtos nas farmácias dos dois estados. Tem algumas farmácias que já não se encontra álcool gel, não se encontra máscara, entendeu? Então isso aí realmente é preocupante, né? Ao passar por Caxias, ainda conseguiu encontrar algumas máscaras. Sabe que precisa se prevenir. Tive a curiosidade de comprar um pouquinho, vou levar, né? Porque em Teresina eu não encontrei lá numa farmácia que eu procurei, digo, não vou levar daqui, né? O álcool gel também está em falta. Nesta farmácia, o estoque zerou há 2 semanas. E o produto passou de R$ 4,50 para R$ 15. Tudo isso porque a população está atenta ao alcance global do coronavírus. Preocupados com a epidemia chinesa, já buscam métodos de prevenção. Comprei o gel, tá entendendo? De vez em quando mando meu menino, quando está em casa, lavar as mãos. Onde ele está, lave bem suas mãos. Tiver gripado, ponha. Não vai espirrar na frente dos outros, entendendo? Essa é a prevenção que a gente tem que tomar, né? Segundo dados levantados pelo Farmácias APP, devido à grande demanda, as máscaras de proteção tiveram aumento no volume de vendas em 117% e o álcool gel, 53%. A seguir, enfermeiro é preso por suspeita de abuso contra pacientes em Bacabal. E agora você confere algumas dicas para se proteger contra os vírus respiratórios. Lave sempre as mãos com água e sabão. Ao tossir, proteja a boca com a parte interna do cotovelo. Evite multidões. De volta com o Jornal da Difusora, e a Polícia Rodoviária Federal na Bahia apura a causa de um acidente envolvendo um ônibus que saiu de São Luís com destino ao Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram, outros 27 passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Itamaraju, na Bahia. Segundo a PRF, a informação inicial é de que o veículo capotou e logo em seguida caiu em uma ribanceira. A polícia está investigando um caso de estupro dentro do Hospital Municipal de Bacabal. O principal suspeito do crime é um técnico em enfermagem que trabalha na unidade de saúde. O delegado Irã Rocha, que investiga o caso, conversou com a nossa equipe. Acompanhe. A gente conversou, chegamos com a educação, com todo o preparo que nós temos, né? E conversamos com ele, ele estava em casa de boa, inclusive, o que ele nos falou, que iria se apresentar hoje com o advogado, né? Mas como nós já tínhamos o mandado de prisão, nós o conduzimos aqui para a delegacia para que o advogado se apresse no caso e venha o mais rápido possível tentar defender o cliente dele, né? Ele nega que não praticou tal abuso. Ele se defende, diz que jamais faria uma coisa dessa, só que para ele já pesam outras acusações, né? Contra idosos, contra crianças. Ele passou uns dias afastado de Bacabal, mas no município próximo, né? Esperando as águas se acalmarem, e agora resolveu voltar no intuito de se apresentar para a autoridade policial hoje, né? Mas a polícia, os agentes, os investigadores se anteciparam já de posse do mandado, como eu falei anteriormente, e cumpriram o mandado. E autoridades de trânsito da capital se reuniram para discutir estratégias de melhorias da mobilidade urbana na Grande Ilha.
Quando se trata de trânsito, perder tempo com engarrafamento é o que mais costuma tirar a paciência dos motoristas. Está muito difícil, subcarregado aí, não dá para ir para lugar nenhum, fica tudo travado. Mobilidade urbana não, só existe no nome, mas não funciona. Garantir fluidez ao trânsito é um dos grandes desafios nas cidades. Em São Luís, a problemática ganha as nuances de ruas estreitas e centenárias. Buscar estratégias para traçar melhorias para o trânsito da capital é o que propôs o primeiro workshop rodoviário e de mobilidade urbana no Maranhão, promovido pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana, em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagens. Durante 2 dias, profissionais e gestores compartilharam desafios, experiências exitosas e os impactos da mobilidade urbana no Brasil e no Maranhão. Esse workshop ele oportuniza, a todos os maranhenses, todos os ludovicenses, estudantes, sociedade civil organizada, técnicos da engenharia, técnicos da arquitetura, que tenham acesso ao que há de mais moderno hoje, a nível de Brasil, sobre tecnologia empregada tanto no modal rodoviário, quanto também aplicada à mobilidade urbana. O prazo estabelecido pela Lei da Mobilidade para que os municípios elaborassem seus planos foi prorrogado de abril de 2019 para abril de 2021. Enquanto gestores buscam soluções modernas para a guerra urbana, o trânsito continua matando 40 mil brasileiros por ano. Se formos fazer as contas da doença chamada doença do trânsito no planeta Terra, e o Brasil é um dos países campeões nisso, é impressionante a falta de investimento para que nós eliminemos de uma vez por todas essa doença chamada acidente do trânsito. O Brasil perde, em média, de 40 a 50 mil pessoas vítimas de acidente nas rodovias federais, nas rodovias estaduais e nas ruas e avenidas das cidades. Durante o evento que aconteceu no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa, o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana destacou as obras em andamento no estado, que buscam garantir mais tranquilidade na hora de voltar para casa. E nesse aspecto a MOB tem desenvolvido projetos para a cidade, estamos aí conduzindo o prolongamento da Avenida Litorânea em mais de 1.800 metros, estamos construindo a infraestrutura necessária para a implementação de um novo modelo de transporte público na ilha de São Luís, que é o BRT, que inclusive foram expostos aqui durante esse workshop realizado, o primeiro workshop rodoviário de mobilidade urbana do estado do Maranhão. E a seguir, a emenda garante recursos para a reforma da concha acústica do Santuário de São José de Ribamar. E agora você confere outras dicas para se proteger contra os vírus respiratórios. Use máscaras apenas se apresentar sintomas de doenças respiratórias. Use álcool gel apenas quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. E agora vamos falar do impacto do desmatamento em áreas indígenas aqui no Maranhão. A prática do crime ambiental é responsável pela redução de 72% da área da Amazônia Legal aqui no estado. Confira na reportagem de Nice Ribeiro. Um dano ambiental que atingiu 115 terras indígenas no ano passado no Brasil. O desmatamento destruiu mais de 40 mil hectares, percentual 80% maior que 2018. O Conselho Indigenista Missionário do Maranhão tem uma explicação para isso. Infelizmente, esses territórios estão totalmente desprotegidos, É porque os órgãos que deveriam fazer essa proteção não estão fazendo, Então, isso tem propiciado cada vez mais as invasões. Os dados foram apresentados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Maranhão, o impacto desse desmatamento foi a redução de 72% da Amazônia Legal entre 2004 e 2019. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente diz que, apesar do número de denúncias na OAB ter diminuído, o alerta do desmatamento no país cresceu 278%. Nós atuamos muito através do que a imprensa divulga e que a denúncia que nós recebemos. Terras indígenas, a competência é IBAMA, FUNAI. Então, qualquer denúncia que nós recebemos aqui, nós repassamos para o Conselho Federal. O que não significa, dando termos recebidos, ter diminuído. Pelo contrário. Os números estão aí e mostram que tanto em terras indígenas quanto em unidades de conservação há um aumento do desmatamento ilegal. Nos últimos dias, a exploração de madeira virou caso de polícia no Maranhão.
A operação da Polícia Federal investiga a exploração ilegal de madeira nos estados do Maranhão e do Pará. A investigação apurou também um esquema irregular de autorizações para planos de manejo em áreas rurais. O prejuízo causado até agora é de 33 milhões de reais. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 32 interrogatórios foram realizados. O dano ambiental, nesse caso, atingiu quase 150 mil metros cúbicos em toras de madeiras extraídas ilicitamente. Nós temos que distinguir o desmatamento legal, que nós denominamos de supressão vegetal, do desmatamento ilegal. E isso vai sempre tudo para a mesma conta. Então, a supressão vegetal é quando o empreendedor, o proprietário ou possuidor, ele possui uma área e solicita ao órgão ambiental a sua supressão, o órgão ambiental defere através com medidas mitigadoras e compensatórias. O desmatamento ilegal, nós temos vários fatores que podem contribuir para isso, né? O primeiro deles a gente pode colocar pela sensação de impunidade. Um outro fator que a gente pode atribuir é com relação ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é o fundo responsável pela aprovação de projetos de combate ao desmatamento da Amazônia. Nós podemos também citar a questão do desaparelhamento dos órgãos ambientais, nós podemos também colocar a questão das unidades de conservação, que são criadas no papel, mas não são regulamentadas, para poder regulamentar o uso da terra. Então, são uma série de fatores que contribuíram para esse incremento do desmatamento. A concha acústica do Santuário de São José de Ribamar vai passar por reforma. R$ 350 mil foram destinados para a realização dos trabalhos. Um cartão postal da cidade. A concha acústica do Santuário de São José de Ribamar é frequentada por maranhenses e turistas o ano inteiro. Palco de missas e outras homenagens ao santo, além de eventos na cidade, mas que há tempos vinha apresentando problemas por conta da má conservação. Fica meio ruim, porque às vezes os turistas, quando chega, aí procura para mim, às vezes já procurou várias vezes. Por que está daquele jeito, por que está daquelas condições, que o prefeito não toma nenhuma providência, se é com o padre. Aí eu até falei que eu não sabia se era com o padre, se era com o prefeito. A questão da concha é uma questão também de segurança, né? Não só de questão de design, mas questão de segurança mesmo. Precisa fazer um tratamento, né? Toda a questão da estrutura. Situação que deve mudar. A pedido do presidente do Diretório Municipal do PDT na cidade, o senador maranhense Everton destinou emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para as obras de reforma da estrutura. Os trabalhos devem ser executados pela Secretaria de Estado do Turismo. Para reformar a concha acústica daquele importante espaço turístico, religioso, um espaço que toda a comunidade, não só de Ribamar, mas de toda a ilha e de várias regiões utilizam em grandes momentos, como são os nossos festejos e os calendários que estão instalados dentro da cidade de Ribamar. Indo a Brasília, ele me deu essa missão de, como presidente do Diretório Municipal do partido, trazer essa emenda até o padre Cláudio Roberto e, na hora oportuna, ele virá pessoalmente para começar a acompanhar o início das obras. O ofício com a destinação da verba foi entregue ao reitor do santuário, que afirmou que a ação vai beneficiar a cidade como um todo. Toda a reforma que tem que ser feita na parte mesmo acidental, etc., mas está bastante deteriorada essa parte que precisa de reforma. Ela não tem condições de uso e ela é muito útil, muito importante para o santuário, para as questões religiosas do santuário, para as santas missas, e também para acontecimentos sociais da cidade. Então, essa reforma é necessária. E a gente encerra com imagens ao vivo da Ponte José Sarney, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você.